Lembrando que este evento ele é realizado pela ANATRA, Associação Norte Rio Grandense dos Advogados Trabalhistas, por meio da ESAT-RN, Escola da Advocacia Trabalhista do Rio Grande do Norte, que promove esse encontro jurídico em ambiente digital para debater a nova realidade da advocacia trabalhista. 16h30, pontualmente, mesa de encerramento, juslaboralismo, direitos fundamentais e a cidadania. Participam dessa mesa Dr. Luiz Gomes, presidente da ESAT, doutora Rossana Fonseca, vice-presidente da OAB-RN, e Dr. Lélio Bentes Correia, ministro do TST. Verificando se temos todo, e teremos também a participação do Dr. Gleidson, presidente da ANATRA, considerando que esta é a mesa de encerramento. Então, passo a palavra ao presidente da mesa, Dr. Luiz Gomes. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Doutor Luiz, o microfone já está liberado, os senhores me escutam? Tá, então nós não temos ainda, parece que o microfone do Dr. Luiz ainda não está liberado. Então eu passo a palavra ao Dr. Gleidson. Dr. Gleidson, ter algumas considerações referente a este último painel, aqui ao evento. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Pois não, só a princípio, só agradecer pela brilhante condução, né, pela competência, pela responsabilidade assumida, e a nossa advocacia norte-rio-grandense está aqui, estamos todos felizes pelo evento, pelos brilhantes painéis que ao longo do dia tivemos aqui, as exposições, e reiterar o agradecimento prioradamente a todos os palestrantes que aqui passaram. Devolvo aqui a palavra para o nosso Luiz, para que ele conduza, faça aí as apresentações do ministro Lélio Bentes, que muito nos honra aqui na nossa conferência, no nosso congresso. Doutora Rossana, nossa queridíssima vice-presidente da OAB. Por favor, painel de vocês, estou aqui só para acompanhar. Por favor, doutor Luiz. Muito bem, Gleidson. Parabéns, Gleidson, por esse evento tão grandioso que a gente conseguiu fazer no dia de hoje, Dia do Advogado Trabalhista. Doutora Rossana, nossa vice-presidente da OAB, também é uma alegria tê-la conosco nesse compartilhamento da mesa de encerramento, e especialmente o excelentíssimo ministro do TST, doutor Lélio, que eu vou aqui fazer uma breve apresentação, embora seja até dispensável pelo grande e lastro conhecimento que tem toda a capilaridade da justiça brasileira trabalhista. O ministro Lélio Bentes é carioca de Niterói, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Direito Internacional e Direitos Humanos pela Universidade de Essex da Inglaterra, ex-procurador do Trabalho, procurador regional do Trabalho e subprocurador-geral do Trabalho durante o período em que foi procurador, é membro da Comissão de Peritos e Aplicações de Normas Internacionais da Organização Internacional do Trabalho, é membro da Comissão de Peritos da OIT, foi conselheiro do CNJ pelo TST, presidiu a Comissão de Justiça do Trabalho e Erradicação do Trabalho Infantil e foi corregedor da Justiça do Trabalho no biênio 2018-2020 e é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Boa tarde, doutor Lélio, obrigado pela sua generosidade e participação nesse sábado conosco. É com grande alegria que vou imediatamente passar a palavra para que Vossa Excelência profira a nossa tão esperada palestra sobre juslaboralismo, direitos fundamentais e cidadania. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Lélio Bentes Correia. Muito obrigado, doutor Luiz Gomes. Obrigado pela gentileza do convite. Cumprimento também a nossa ilustre vice-presidente da OAB do Rio Grande do Norte, doutora Rossana Fonseca, nosso presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Norte, doutor Gleidson. É um privilégio poder estar aqui participando dessa atividade num dia tão especial, né? O Dia dos Advogados e Advogadas Trabalhistas, que, se me permite, só faltou esse reparo no currículo, porque eu fui advogado trabalhista por pouco tempo, mas espero um dia voltar a ser. Então, é uma grande admiração que tenho
por essa categoria incansável, comprometida de forma indelével com os direitos sociais. E, nesse momento, claro, não posso deixar de me lembrar dos grandes advogados trabalhistas com quem tive a oportunidade de privado convívio, o Dr. Eudélio Martins, Coquejo Costa, Vitor Russomano, e, claro, sem falar o maior de todos, Arnaldo Susequinte, que nos inspira e nos orienta nessa luta estoica pelos direitos sociais. E, claro, também saudando as advogadas trabalhistas, a nossa ministra Delaide Arantes esteve presente hoje no evento, deu uma brilhante contribuição e, além de tudo, é uma grande amiga, assim como a ministra Cristina Peduzzi, que hoje preside o Tribunal Superior do Trabalho, trazendo as luzes que auriu nos mais de 25 anos de advocacia. Doutor Luiz Gomes, presidente dessa mesa, o tema que me foi proposto é o direito do trabalho no contexto dos direitos fundamentais. E eu começo abordando a dicotomia aparente entre direitos humanos e direitos fundamentais, que eu, confesso, prefiro abordar não naquilo que os divide, porque é uma categorização, de certa forma, puramente formal, mas prefiro abordá-lo naquilo que se complementam e convergem para a criação de um patamar civilizatório que comprometa a sociedade ou as nações com a elevação do nível de dignidade humana nas relações de trabalho. Quanto à unidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, civis e políticos, de um lado, e de outro, econômicos, sociais e culturais, esse tema já perdeu até a importância desde a década de 60 do século passado, quando se adotou a Declaração de Teherã, no Congresso Mundial de Direitos Humanos, afirmando exatamente que um tipo de direitos não sobrevive sem o outro. Os direitos civis e políticos são vazios, são meras proclamações formais, se não acompanhados dos direitos econômicos, sociais e culturais, que são aqueles que asseguram a dignidade no campo material, no dia a dia da vida dos seres humanos. E essa premissa foi reafirmada de forma definitiva e peremptória em 1993, na Declaração de Viena. O direito ao trabalho, não há dúvida, é um direito humano. E assim está reconhecido no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Mas esse artigo já evidencia que, para que o direito ao trabalho seja efetivamente considerado um direito humano na sua plenitude, ele precisa estar ornado com atributos que dignificam esse trabalho. Não é qualquer trabalho, mas sim, como afirma o próprio artigo 23, um trabalho de livre escolha, em primeiro lugar. Não um trabalho que seja imposto, que seja atribuído de forma compulsória e, como diz a Convenção 29 da OIT, muitas vezes sob pena de uma ameaça. Aí nós temos a figura do trabalho forçado. Então, um trabalho de livre escolha. Um trabalho que seja exercido sem discriminação. A discriminação no mundo do trabalho, sobretudo dos grupos mais vulneráveis, é um desafio que enfrentamos ainda nos dias de hoje, seja discriminação por questões de gênero, seja por questões de raça. E para que o direito humano ao trabalho seja efetivamente respeitado, nós precisamos de ferramentas que garantam o desempenho dessas atividades sem discriminação. Além disso,
diz o próprio artigo 23 da Declaração Universal, trabalho em condições equitativas e satisfatórias. Não é? Essa é a linguagem da década de 40, condições equitativas, mais uma vez se comprometendo com o princípio da não discriminação, e satisfatórias. Aí, por satisfatórias, entende-se condições que não ofereçam ou que minimizem os riscos à saúde desse trabalhador, que permitam a sua realização como ser humano, e não condições que comprometam a sua dignidade, condições que afetem a sua autoestima e a realização do seu pleno potencial. E um outro atributo, e esse é o último que eu ressalto do artigo 23, me parece oportuno lembrar, com direito à organização coletiva para a defesa dos seus interesses, ou seja, com direito à sindicalização. Nós vivemos um momento em que sucessivas medidas legislativas impõem à atividade sindical tamanha restrição que chega-se a perceber o sindicato como um elemento que atrapalha nas relações de trabalho. Mas toda a filosofia da Organização Internacional do Trabalho, que tem por finalidade última buscar a paz pela promoção da justiça social, se lastreia exatamente no diálogo social, no diálogo tripartite, com a participação de governos, trabalhadores e empregadores. Não é possível, especialmente no contexto que vivemos hoje em dia de pandemia, imaginar que qualquer solução possa ser encontrada sem ouvir empregadores de um lado, mas também trabalhadores, por intermédio das suas representações. Esses princípios e atributos são introduzidos no ordenamento jurídico pela ratificação dos tratados e convenções que densificam os princípios estabelecidos na Declaração Universal de 1948, particularmente, no caso do direito do trabalho, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, mas também são incorporados pela legislação pátria. O Constituinte de 1988 foi muito feliz ao extrair do ordenamento internacional os elementos que trouxe para o texto constitucional, transformando, então, esses princípios de direito internacional do trabalho, de direitos humanos, transformando-os também em norma positivada e, portanto, em direitos fundamentais. E é esse aspecto, professor Luiz Gomes, que eu gostaria de ressaltar. Temos muito orgulho da Carta de 1988, lutamos para a sua correta implementação, mas é importante lembrar que nenhum dos seus dispositivos foi criado de forma espontânea pela inteligência do legislador constituinte. Foram elementos construídos ao longo de décadas na esfera internacional. E num contexto de um projeto universal de elevação do patamar civilizatório nas relações de trabalho. Assim, a interpretação que consagramos ao texto constitucional deve, sim, levar em consideração todo esse processo histórico, inclusive a interpretação que consagram os órgãos de controle das organizações que compõem o sistema das Nações Unidas. É fundamental que nós avancemos de forma consciente e coerente com esse projeto internacional que a própria Declaração Universal afirma
ter por missão assegurar um marco civilizatório universal assecuratório da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, como fundamento de um mundo edificado sobre os valores da liberdade, da justiça e da paz. E aqui vale uma observação interessante, que nós, no prédio da Organização Internacional do Trabalho, na pedra fundamental do edifício, consta inscrita a frase: se você deseja a paz, semeie a justiça. Semeie a justiça social. Não há paz sem justiça social. Essa é a mensagem que a Declaração Universal nos transmite e a OIT se incumbe há mais de 100 anos de disseminar. Muito bem. Enfocando os direitos fundamentais sob a ótica dos direitos humanos, nós podemos identificar, como faz o professor Manuel Carlos Palomeque, os direitos trabalhistas específicos ou próprios, que são aqueles efetivamente que encontram previsão legal específica como um direito trabalhista, é o exemplo típico daqueles elencados no artigo 7º da Constituição, mas também temos os direitos trabalhistas impróprios ou inespecíficos, que são direitos genéricos, aplicáveis a todos os cidadãos, e que, justamente por serem aplicados a todos os cidadãos, se espraiam para o universo das relações do trabalho. E o alerta importante é que, ao passar por esse processo de se espraiar para o direito do trabalho, esses princípios não podem ter o seu valor reduzido de forma discriminatória. O professor Oscar Hermida Uriarte, em palestra que proferiu no Tribunal Superior do Trabalho, no Encontro de Direitos Humanos realizado em 2004, enunciou de forma magistral esse princípio. Afirmou: o trabalhador não despe o paletó de cidadão para vestir o macacão de operário. Ele ingressa no local de trabalho com a mesma dignidade e titularidade dos mesmos direitos que detinha como cidadão. E nessa toada é de se indagar se seria aceitável, por exemplo, que o sofrimento da família de um trabalhador esteja limitado por disposição legal introduzida pela reforma trabalhista a 50 vezes o valor do seu salário. Isso estabelece uma discriminação intrínseca no próprio mundo do trabalho. Conversava ainda hoje com o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, que me trazia um belíssimo exemplo. Num elevador de obras, sobem o engenheiro, o operário e o cliente, que vai visitar a unidade para decidir se compra ou não. O elevador despenca e há 3 mortes. O engenheiro a família do engenheiro terá uma indenização equivalente a até 50 vezes o valor do seu salário, que é um salário de nível mais elevado. O consumidor tem direito a uma indenização que não encontra uma limitação. Isso será avaliado de acordo com as circunstâncias, sua condição social, as necessidades de sua família, de forma livre pelo julgador. E o operário, a família do operário, terá que se contentar com 50 vezes o salário mínimo. Então, nós temos a discriminação intrínseca na relação de trabalho, que é a situação do engenheiro e do operário, e também extrínseca na comparação desses 2 personagens com o consumidor, cuja vida não vale mais nem menos do que a vida do trabalhador. Me recordo, o professor Fabrício participou desse seminário, conversava com o professor Fabrício, que me comentava
um episódio trágico das barragens lá de Brumadinho, uma das famílias lutava em juízo para comprovar que o seu ente querido morreu no jardim de casa e não no local de trabalho. Porque se ele tivesse sido atingido pelos rejeitos em casa, estariam livres dessa amarra dos 50 vezes o salário mínimo. Claro, a matéria está submetida ao Supremo Tribunal Federal, nós acreditamos, eu pessoalmente acredito, que a Suprema Corte saberá reconhecer o grau de discriminação e de injustiça que esse preceito traduz, mas é um exemplo, dentre tantos outros, da deterioração, do processo de deterioração que passa o princípio geral quando transposto para o mundo do trabalho. Mais recentemente, tivemos ainda um episódio num hospital, se não me engano, no Rio de Janeiro, em que foram fotografadas várias pessoas com touca, paramentadas, descansando em cima de um pedaço de papelão no chão do hospital. E aquilo causou um enorme impacto, e o esclarecimento do hospital no dia seguinte é que não havia sido tão grave assim. Afinal de contas, não eram médicos nem enfermeiros, eram trabalhadores da limpeza. Mas se são da limpeza, podem ser tratados como lixo, né? Bem, ainda tratando dos direitos fundamentais inespecíficos, sobretudo no contexto de pandemia, porque é impossível ignorar essa realidade, alguns temas instigantes surgem e que precisam de reflexão, demandam reflexão dos operadores do direito do trabalho. Nós temos, por exemplo, a questão do direito à intimidade. Afinal de contas, com a ampliação do uso tecnológico, do uso da tecnologia no contexto do teletrabalho, é admissível que aumente o controle sobre as atividades e a vida do trabalhador? Pode o empregador interferir no ambiente doméstico para aferir a ergonomia dos postos de trabalho? A quem incumbe prover o trabalhador com equipamentos adequados para o exercício das suas funções? Outro aspecto, proteção à saúde do trabalhador, direito fundamental relacionado com o seu direito à personalidade. Nós temos hoje, segundo a OMS, a definição do direito à saúde como direito ao bem-estar físico, mental e social. E atravessamos situações dificílimas, por exemplo, com relação aos trabalhadores que não têm a opção do isolamento. Isso é muito interessante. Ouvimos aqui e ali o comentário de que estamos todos no mesmo barco. Não estamos. Nós estamos todos sob a mesma tempestade. Mas alguns atravessam essa tempestade em navios de luxo, estáveis, e outros têm que atravessá-la em botes plásticos para tentar salvar as próprias vidas. E esses trabalhadores que não têm acesso ao isolamento, como fica a sua saúde mental diante do risco cotidiano de infecção? Nós temos notícia veiculada pela imprensa de médicos e enfermeiros que optaram por sair de casa para precaver-se de uma possível contaminação dos seus entes queridos. Mas há aqueles que nem têm a condição econômica de adotar uma medida extrema como essa e que sofrem psicologicamente com essa possibilidade de contaminar seus pais, seus filhos. E, quando retornam a casa, têm que reprimir
o filho que quer abraçar o pai, quer abraçar a mãe, para que evitem a sua contaminação. E pior, e isso ocorre, eu já ouvi relato de médicos que descreveram essa situação, mas ocorre com muito mais frequência com trabalhadores de atividades menos, vamos dizer, valorizadas, como, por exemplo, os auxiliares de enfermagem, os trabalhadores da limpeza, aqueles que trabalham no expurgo dos dejetos hospitalares, que sofrem discriminação no seu local de moradia, porque seriam agentes ali, provavelmente propagadores do vírus. E como fica o reconhecimento social desses trabalhadores? Não é? De uma hora para outra, nós fomos forçados a enxergar aqueles trabalhadores invisíveis. Hoje, muitos de nós mantemos um certo nível de conforto durante a pandemia, graças a entregadores, graças a serviços que nos são prestados por pessoas que estão aí, expostas a todos os riscos. Não é? Vamos, afinal, reconhecer o seu valor. Os coletores de lixo, por exemplo, alguém pode imaginar o que seria a realidade da pandemia se não tivéssemos um serviço regular de coleta de lixo? Não é? Vamos reconhecê-los, vamos valorizá-los. De outro lado, as estatísticas, os estudos já apontavam que tínhamos aí em torno de 40, 50 milhões de pessoas na informalidade. A realidade mostrou que são 60 milhões, que vivem hoje exclusivamente do benefício emergencial. Qual será a nossa atitude? Findos os 3 meses. Antes era um número, eram 50, 60 milhões. Hoje esse número tem rostos, tem CPF, tem endereço. É aceitável que o Estado se exima do seu dever de proporcionar a devida assistência a esses trabalhadores e trabalhadoras? Bem, além de todos esses direitos fundamentais, há uma série deles, mas o tempo já está se esgotando, e eu abordo um último, que é a proteção contra a discriminação, a violência e o assédio. Em 2019, comemorou-se muito a marca que se alcançou de que 51% dos estudantes das universidades federais do Brasil eram negros e pardos. No mesmo ano de 2019, foi divulgada uma pesquisa dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, que constatou que contam em seus quadros com 1% de advogados negros. Há um dever de casa a fazer com toda certeza. Não basta a ação afirmativa de garantir acesso ao ensino superior, mas precisamos cuidar da sua efetiva inserção no mercado. Muito rapidamente, lembrar que essa semana completou 1 ano de adoção a Convenção 190 da OIT, que trata da proteção contra a violência e assédio, que é definido pela Convenção de forma bem aberta como uma variedade de comportamentos e práticas inaceitáveis que tenham por objeto, causem ou sejam suscetíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico, e abrange explicitamente a violência e o assédio por questões de gênero. É um recado forte da comunidade internacional de que não podemos mais conviver com a discriminação de gênero. E essa convenção alcança não só o local físico da prestação de serviços, mas também o conteúdo de mensagens veiculadas pelos meios telemáticos. E abrange trabalhadores, com certeza, tanto do mercado formal quanto informal, mas também estagiários
estagiários, voluntários e voluntárias e candidatos a emprego, ou seja, a atitude do recrutador na admissão também pode ser objeto de repressão quando violar a proteção contra o assédio e a discriminação. Nesse contexto todo, o papel das instituições de proteção dos direitos é fundamental. O Judiciário, o Ministério Público, e nenhuma dessas instituições logra alcançar o seu objetivo se não for com o contributo indispensável da advocacia. Uma advocacia valente, uma advocacia aguerrida, uma advocacia comprometida com o verdadeiro objetivo dos direitos sociais, que é assegurar um mínimo ético, abaixo do qual nenhuma conduta será permitida. E é importante ressaltar, como foi mencionado no último painel, que tempos de crise não podem servir de escusa, de desculpa para pretender flexibilizar ou diminuir a proteção. Ao contrário, é nesse momento que nós mais precisamos que esses institutos estejam em perfeito funcionamento. Estima-se que no mundo, com a pandemia, foram perdidos 350 milhões de empregos e 1 bilhão de pessoas passarão a viver abaixo da linha de pobreza absoluta, vivendo com menos de $1,90 por dia. É o momento, sim, de pensar em afirmação de direitos, é o momento de pensar em diálogo social, é o momento de pensar, enfim, na construção dessa sociedade justa e solidária com que todos sonhamos. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra participar desse evento tão importante. Obrigado, ministro. Suas palavras importantíssimas. Eu acho que, quando se trata dos direitos fundamentais, nós estamos falando da evolução da própria humanidade, ou seja, da valorização social do trabalho, da dignidade humana. É um complexo de coisas que o advogado trabalhista, especialmente no dia de hoje, que é um dia de reflexão, precisa estar absolutamente ligado e vinculado a esses sentimentos básicos da cidadania. Eu quero, nesse momento, passar a palavra para a nossa colega vice-presidente da OAB do Rio Grande do Norte, doutora Rossana Fonseca, que é minha contemporânea da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi presidente da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte e hoje é a vice-presidente da OAB. Rossana, com muito prazer, queremos ouvi-la também. Ministro, com sua licença. Continuamos aqui. Obrigada, Luiz, por me passar a palavra. Quero começar cumprimentando o nosso querido presidente da ANATRA, Dr. Gleidson Soares, parabenizando a ele por esse belíssimo evento. Eu quero lhe dizer que eu estou assistindo esse evento desde muito cedo, estou muito encantada com a organização do evento, com a qualidade das palestras, muito feliz, inclusive, e honrada por estar aqui fazendo parte do evento, inclusive na finalização, no fechamento, na coroação desse evento hoje, com essa brilhante palestra do ministro Leles Bentes, que falou tão bem sobre um tema tão bonito, né, que é o tema dos direitos fundamentais e da cidadania. Quero cumprimentar também o meu querido amigo e colega de faculdade, Luiz Gomes, parabenizá-lo pela ENAT, Luiz, e cumprimentar também o ministro Lélio, e parabenizando ainda e mais uma vez pela brilhante palestra. É até difícil falar depois de uma palestra tão bonita. O senhor, em pouco tempo, em 20 minutos, conseguiu colocar aqui de maneira tão clara e de maneira tão concisa, falar sobre um tema que talvez nós precisássemos aí de muito mais tempo, de pelo menos 2 horas, ou talvez um dia para falar sobre direitos fundamentais. Mas eu me associo à sua fala e eu penso que é impossível falar em cidadania, é impossível falar em direitos fundamentais sem pensar em direitos humanos. E quando a gente pensa em direitos humanos, a gente se remete lá ao pós-guerra, ao pós-segunda guerra, quando a Carta dos Direitos Humanos, né, foi publicada em 1948, se não me engano,
e ali a essência, e ali trazia para o mundo a essência do que eram os direitos humanos depois daqueles horrores da Segunda Guerra, né? Felizmente, a nossa Carta Magna de 88 se filiou, né, a esses conceitos de direitos humanos. E, dentre os conceitos de direitos humanos, colocou os direitos fundamentais dentre os direitos que nos são assegurados, né? E aí, dentre os direitos fundamentais, dentre tantos direitos fundamentais que, felizmente, a nossa Carta Magna brindou e parabenizou os brasileiros, né, estão os direitos sociais, onde está o direito ao trabalho. E o direito ao trabalho é tão importante que ele está ali ao lado de direitos como direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, né? Então, para nós pensarmos e observarmos o quão importante é o trabalho, o quão importante são os direitos humanos, que são, o quão importante é o trabalho como forma de direitos humanos. Eu até separei uma frasezinha aqui de Hannah Arendt, que quando ela fala sobre a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. E o direito ao trabalho nada mais é do que um direito humano, não é? Então, eu fico muito feliz quando vejo um ministro do TST tratando desse tema com tanta clareza, né, com tanta sensibilidade, inclusive, né, porque eu acho que são direitos dos quais nós não podemos permitir e nos distanciar. E aí, uma preocupação que me vem hoje, eu acho que é uma preocupação que norteou hoje todo esse evento, né? Eu acho que a grande pergunta que fica para a gente é o grande raciocínio que nós vamos ter que nos debruçar sobre ele, né? E a grande reflexão. Nós estamos vivendo tempos de muita modificação, né? De muita mudança, de uma disrupção violenta nas relações de trabalho, nas relações entre as pessoas, em vários tipos de relação. E, obviamente, que as relações de trabalho talvez estejam sendo as mais atingidas nessa revolução violenta a qual nós estamos submetidas, né? Então, como garantir... E aí, quando a gente fala em direitos humanos, quando nós falamos em direitos fundamentais, nós também estamos falando em cidadania. Como garantir cidadania? E aí vamos agora pensar, pelo menos aqui nos brasileiros, que nós sabemos que isso é um fenômeno mundial, mas nós estamos aqui falando do direito brasileiro, muito embora nós saibamos que o direito brasileiro recebe a influência do direito de muitos outros países. Mas como nós vamos garantir cidadania a esses trabalhadores, né, diante de uma disrupção tão grande? Né? Ainda hoje, numa das palestras que eu ouvi aqui, alguém disse que 50% dos postos de trabalho hoje serão substituídos por máquinas, por automação. Como garantir cidadania a essas pessoas diante de uma mudança tão grande? Então, eu acho que esse é o grande dever de casa que nós vamos sair daqui desse evento hoje, é pensar sobre isso, refletir sobre isso. E eu penso que, e nós sabemos disso, obviamente que todos nós sabemos disso, que cidadania não é só a reflexão sobre direitos, é também a reflexão sobre as nossas obrigações. E nós, enquanto cidadãos, enquanto estudantes do direito, porque eu acho que o advogado, o juiz, o promotor, né, o operador do direito, ele nunca deixa de ser estudante, né, porque o direito está sempre em evolução. Então, eu acho que o nosso grande dever de casa hoje é pensar e refletir sobre como o Estado e como nós, cidadãos, faremos para garantir a dignidade da pessoa humana a essas pessoas, especialmente a esses 50% de trabalhadores cujos postos de trabalho serão substituídos pela automação. E, para terminar, falando sobre cidadania, eu quero deixar aqui uma frase do nosso saudoso Milor Fernandes, né? Com a simplicidade com que ele falava, ele diz que cidadão, num país em que não há nem sombra de cidadania, significa apenas cidade grande. Então, eu acho que para nós é o nosso dever fazer com que a palavra cidadão no nosso país não signifique apenas cidade grande. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Gleidson. Parabéns pelo evento. Eu estou muito encantada com a realização desse evento. Obrigada, ministro.
por fazer parte dessa mesa comigo também. Obrigado, Rosana. Muito boa também as suas colocações. Eu devolvo a palavra para o ministro Lélio Bentes, se quiser fazer as considerações finais, e logo em seguida nós começaremos a fazer o encerramento deste grande evento com o Dr. Gleidson e com os demais. Dr. Lélio, se quiser fazer as considerações finais, com Vossa Excelência, e agradecendo prontamente a sua generosidade, a sua pronta disposição de estar conosco nesse sábado. Fico muito grato em nome da ANATRA, em nome da Escola da Advocacia ESAT, e pela amizade que nós podemos dizer que temos nesse sentido de muitos anos trabalhando na Justiça do Trabalho, frequentando os tribunais, e Vossa Excelência sempre foi muito atencioso para toda a classe dos advogados. Isso, aqui, em nome da ANATRA, em nome da escola, quero também declarar isso. O ministro Lélio Bentes é um ministro que sempre esteve aberto a ouvir a advocacia brasileira e sempre sensível às causas dos direitos humanos, do combate ao trabalho escravo, e aqui eu quero só lembrar a importância que nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte. O ministro Lélio esteve aqui à época, do ministro Fausto, quando o Fausto foi presidente do TST, muito amigo do ministro Lélio, também foi um guerreiro combatente ao desmanche da CLT e ao trabalho escravo. Ministro, com essas considerações e suas palavras finais. Luiz Gomes, cumprimento a doutora Rosana Fonseca, sem dúvida, um prazer ouvir a sua fala, que efetivamente complementa e enriquece esse painel de forma brilhante. Temos, sim, que estar atentos a todo momento para conseguirmos realizar esse propósito de manter vivos os direitos, manter vivo o direito do trabalho, mas manter vivos os direitos sociais. O que está sob ataque hoje são os direitos sociais. E o que impressiona é que se utiliza do pretexto do combate à pandemia, da crise econômica, para vulnerabilizar ainda mais quem já não tem defesa. Por isso, eu insisto muito na importância do diálogo social e trago aqui, doutor Luiz Gomes, uma informação que tive hoje pela manhã. Na vice-presidência do TST, foi celebrado um acordo coletivo da categoria dos aeroviários que preserva a integralidade dos empregos de pilotos, copilotos e comissários de bordo. Isso significa muito num contexto de pandemia, em que as empresas aéreas estão tendo um prejuízo enorme, mas pelo diálogo social, claro, com a mediação do meu querido amigo ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, brilhante, inteligente e comprometido, alcançou-se uma solução razoável para todos em benefício da sociedade. Então, nós precisamos valorizar a experiência daqueles que estão diretamente envolvidos nesse embate, ao invés de alijá-los e pretender nos comprometer com um ou outro lado. Não existe solução unilateral que vingue num contexto como esse. Agradeço mais uma vez, é uma honra, um privilégio, a sua lembrança do ministro Francisco Fausto me emociona, porque foi o meu primeiro e talvez o meu maior amigo no Tribunal Superior do Trabalho. Até hoje não troquei a minha carteira de identidade, porque traz a assinatura do ministro Francisco Fausto. Me aposentarei com ela. É um privilégio, uma honra, então, me despedir de todos os amigos e amigas do Rio Grande do Norte, especialmente da advocacia trabalhista. Obrigado, ministro Lélio. Cerimonial para nós iniciarmos o encerramento, não sei se o presidente Gleidson fará uso da palavra, né? Fica aí, doutor Gleidson. Eu já me antecipo um pouquinho antes que Vossa Excelência encerre. Primeiro, a Escola da Advocacia Trabalhista, aqui do Rio Grande do Norte, que tive a honra de ser designado e indicado para presidir. Inauguramos esse evento hoje. A escola se inaugura hoje com esse evento e nós pretendemos repeti-lo durante a gestão do nosso presidente Gleidson na ANATRA. Quero agradecer todos os conferencistas que estiveram durante o dia conosco, os mesários, presidentes de mesa, debatedores, mediadores, especialmente os conferencistas,
do Brasil e de Portugal também, doutor Antônio Garcia, ministra Adelaide esteve conosco também nesse evento, engrandecendo ainda mais, o desembargador Souto Maior, a juíza Maria Rita, o advogado Milton de Minas Gerais, Antônio Fabrício, Alessandra, André Zipria, Rodrigo Bertozzi, doutora Tereza Hetzel, que é conselheira do CNJ, e Felipe Santa Cruz, nosso presidente, que foi honrosamente abriu esse evento e prestigiou a advocacia potiguar. Então, assim, eu quero agradecer a todos que atenderam esse chamado, ministro, especialmente Vossa Excelência, que está aqui a essa hora, finalizando com chave de ouro, como já tenho visto aqui os comentários nas redes sociais, parabenizando a sua fala e dizendo que o Enatra foi fechado hoje com chave de ouro com sua conferência. Eu passo a palavra para o presidente da Anatra, Gleidson, para fazer aí o enclausuramento do nosso evento. Um grande abraço e obrigado, ministro. Muito obrigado, Luiz Gomes. Muito obrigado, ministro Lélio Bentes. Muito honrado a advocacia trabalhista do Rio Grande do Norte, com sua exposição, sua sensibilidade. Doutora Rossana, parabéns. Muito grato pela colaboração aqui conosco. Doutor Aldo Medeiros, a OAB, a Casa da Advocacia, sempre colaborativa aqui nesse nosso grande evento. Afonso Paciléu, temos só que agradecer pela brilhante condução desse evento online. Estamos realizando algo de novo, ministro Lélio. Estamos num novo mundo, né, numa nova realidade, e esse vai ser o nosso destino daqui para frente. E lhe digo, nos emociona, ministro Lélio, a sua forma, a sua sensibilidade. O senhor compõe uma alta corte na Justiça do Trabalho, e a sua posição, tanto sua como a ministra Adelaide Arantes, que também demonstra que passou por esse evento, da necessidade do respeito aos direitos fundamentais, que o momento, muito pelo contrário, de flexibilizar as medidas, né, de proteção devem serem garantidas, os direitos sociais devem ser mantidos. Então, isso para a advocacia, para todos que militam, né, junto com o jurisdicionado, nos traz um conforto. E reiterar, penhoradamente, agradecer a todos que participaram, meus colegas advogados, advogadas, presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui, ministro Lélio, um presidente que sempre é aberto, solícito, num diálogo, o presidente da Associação dos Magistrados do TRT, da AMATRA, doutor Igor, também é um homem de uma acessibilidade simples, ele sempre aberto ao diálogo. E, enfim, a todos os que participaram, muito obrigado. O nosso evento, o Afonso me passou aqui uns dados que nos deixam envaidecidos, né? Tivemos mais, se você me permitir, Afonso, você por favor, reiterar, tivemos mais de 2.000 acessos, views, né? Até o momento, mais de 2.000 pessoas viram o nosso evento durante essas quase 8 horas, né, de evento. Tivemos picos de 64 pessoas ao vivo nas nossas 3 redes sociais. Tivemos transmissões nas 3 redes e mais de 50 compartilhamentos. Então, para o nosso pequeno Rio Grande do Norte, ministro, para o nosso estado aqui, que estamos nessa luta, uma pandemia que está nos tirando, né, toda a estrutura da economia, ficamos felizes de poder proporcionar para a advocacia, proporcionar para o Poder Judiciário essa discussão. E vou encerrar a minha participação aqui com não poderia deixar, como eu passei a observar, como falei na minha abertura, um brilhante advogado mineiro, que ele gosta de usar os poemas, e o meu amigo Clevelando lembrou de um poema que o pai dele gentilmente fez para mim ao ano passado, sobre o advogado trabalhista, permita-me em repetir. E o doutor Lúcio Teixeira, mais ou menos, fez uma pequena glosa, onde ele diz que, na defesa é vanguardista,
atua com destemor, trabalha com muito amor, advogado trabalhista. Chega a ser recordista na solução conciliatória, busca sempre a vitória, mas com muita fidalguia, porque sabe que o trabalho melhora a economia. Muito obrigado a todos e que Deus os acompanhe. Obrigado, Afonso. Amém. Muito obrigado, presidente Gleidson, muito obrigado, presidente Luiz Gomes, ministro Lélio, doutora Rossana. Agradeço a participação de todos os senhores. Lembrando que este evento foi organizado pela ANATRA através da ESAT-RN, Escola da Advocacia Trabalhista do Rio Grande do Norte, que tem como presidente o Dr. Luiz Gomes. Esse evento que ocorreu em ambiente digital, nós debatemos aqui a nova realidade da advocacia trabalhista. Como dito pelo presidente Gleidson, nós tivemos mais de 2.000 views ao longo do dia, picos de 641 pessoas ao vivo conosco, mais de 50 compartilhamentos. Esse é o novo mundo, porque nós temos aí a única certeza. O mundo mudou, a advocacia trabalhista vem mudando e nós estamos acompanhando. E parabéns à ANATRA por acompanhar essa modernidade, por acompanhar e por trazer tanto conteúdo, um conteúdo tão bacana com pessoas especiais, com conteúdo tão edificante. Obrigado pela participação de você que esteve conosco aqui ao longo de todo o dia, através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram. E eu agradeço em nome também da Smart Marketing Jurídico, empresa responsável pela transmissão, empresa direcionada para escritório de advocacia e eventos jurídicos. Conheça um pouquinho mais da Smart através de www.smartideiassoluçõesdigitais.com.br. Muito obrigado e até o próximo evento.